Olha, briga feia entre o Centrão e Paulo Guedes. O Centrão quer a cabeça do Guedes. O Centrão ameaça até impeachment contra o Paulo Guedes. O Paulo Guedes também está ameaçando o Centrão, está ameaçando deixar o ministério. Também teve ameaça anteontem de debandada no Ministério da Economia. Essa ameaça continua. Isso tudo vai depender do Bolsonaro. E, claro, a entrevista do Lula ontem jogou muita gasolina nessa fogueira, porque se já tinha um desânimo geral com o Paulo Guedes, agora o desânimo é 3 vezes maior, porque aparece alguém com solução para os problemas do Brasil. O Paulo Guedes dizia sempre que tinha solução, e a única solução do Paulo Guedes era o quê? Privatizar, privatizar e privatizar. Aí aparece o Lula dando soluções melhores do que as do Paulo Guedes. E essa pressão que já estava no Guedes, vamos lembrar, eu falei aqui antes da entrevista do Lula que o Centrão queria a cabeça do Guedes. Essa pressão agora aumentou. Eu vou explicar aqui por quê. Porque tem um motivo claro para o Centrão querer a cabeça do Guedes. Isso tem tudo a ver com o orçamento que foi aprovado pelo Congresso para o ano que vem. Inclusive, o pessoal do Ministério da Economia está ameaçando o Bolsonaro. Bolsonaro, se você sancionar o orçamento da maneira como foi aprovada pelo Congresso, você vai sofrer o impeachment porque é crime de responsabilidade. Olha só, tá cheio de ameaças no ar, de todos os lados, e o Bolsonaro lá no meio cercado por todos eles. Antes de eu comentar sobre isso aqui, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, se inscreve no canal e curte o vídeo. Ou, se você é Lula 2022, se inscreve no canal e curte o vídeo. É um segundinho, é de graça se inscrever no canal, e você ajuda a esquerda a se fortalecer para 2022, para a gente chegar lá e formar uma maioria no Congresso. Então, você fortalecendo os canais de esquerda, você ajuda a gente, porque na hora da eleição quem vai puxar a volta para a esquerda somos nós, os youtubers da esquerda, é o pessoal do Twitter, do Instagram, o pessoal das redes sociais e, claro, o povo nas ruas. Então vamos fortalecer, vamos para cima deles. E aqui no Plantão Brasil a gente já está nas ruas. Eu vou mostrar aqui o vídeo do carro de som em Porto Alegre. No finalzinho desse vídeo eu vou mostrar a gente denunciando a falta de vacina, que o Bolsonaro gastou dinheiro em cloroquina e não em vacina, a mansão do Flávio e todos os outros crimes do Bolsonaro. E se você quiser ajudar essas ações do canal do Plantão Brasil, que a gente está rodando, já rodamos essa semana no interior de São Paulo, rodamos no interior, rodamos em mais 2 cidades no Rio Grande do Sul, que são Alvorada e Cachoeirinha. Rodamos também, já está confirmado em Pernambuco, segunda-feira, seria hoje, só que olha, a semana foi tão corrida que eu esqueci que era feriado. Eu marquei um monte de carro de som pra hoje. Aí ontem à noite eu liguei pra todo... Eu não liguei, é tudo WhatsApp, né? Eu falei com todo mundo, falei, gente, cancela os da sexta-feira que não vai ter ninguém na rua. É feriado, no meio do lockdown não vai ter ninguém. Aí todos os que seriam hoje, a gente mudou pra segunda-feira. Então tem vários confirmados. Segunda-feira a gente vai voltar a rodar, como na segunda-feira passada, em 5, 6, 7 cidades. Assim que eu tiver os vídeos, eu vou mostrando aqui os vídeos que vamos rodar na segunda-feira. Se você quiser ajudar essas ações, embaixo do vídeo seja membro, no primeiro comentário tem o Pix, PicPay e Apoia-se. E se você souber como fazer jingle, jingle é uma musiquinha, aquela musiquinha que pega, que fica em carro de som, se você souber como produzir isso, ou conhecer alguém que sabe, deixa nos comentários o seu contato que a gente vai entrar em contato com você, que a gente está querendo profissionalizar melhor o spot dos carros de som, só que a gente não conhece alguém de esquerda que queira fazer isso. Eu não vou contratar alguém que é bolsonarista para fazer ou algum isentão. A gente quer contratar esquerda, só compra de esquerda. Inclusive tem um grupo no Facebook chamado Esquerda Compra de Esquerda. Eu vou deixar no primeiro, na descrição do vídeo, eu vou deixar o link, no primeiro comentário eu vou deixar o link para esse grupo, que é um grupo, se você quiser comprar só de gente de esquerda para não dar dinheiro para Bolsominion, entra nesse grupo no Facebook, tem mais de 200 mil pessoas, todas de esquerda, pra gente fazer a esquerda, pra fortalecer a esquerda. Agora vamos falar sobre o assunto que é o Paulo Guedes. Olha, coisa tá feia pro Guedes. O Guedes tá feia. Toda a confusão começou quando o Congresso aprovou o orçamento de 2021. Muita gente não sabe, mas essa discussão tá desde o ano passado. Aí, esse ano a gente entrou em 2021 sem orçamento do governo. O governo começou a usar o orçamento de 2020 e a cada mês usava 1/12, quer dizer, dividia por 12 o orçamento total e usava por mês a mês. Só que isso não pode ser assim. Aí, chegamos agora só em março, fim de março, já estamos em abril, o Congresso aprovou o orçamento. Aí, em abril, o bolso tá na mesa do Bolsonaro para ele assinar. Só que aí tem um problema. Ele assina, tá valendo o orçamento. Os técnicos do Ministério da Economia avisaram, Bolsonaro, teve uma negociação no Congresso errada, deu errado, e vocês colocaram 26 bilhões de reais de emendas parlamentares para deputados e senadores, o que eles adoram, porque o orçamento, também em véspera de ano eleitoral, eles vão poder fazer um monte de obra na cidade deles, fazer um monte de campanha, como se fosse a pré-campanha deles para 2022. Só que tem um problema. Para que
para enfiar esses 26 bilhões no orçamento para emendas para parlamentares, os parlamentares, eles consideraram que os gastos com previdência e outras coisas fossem menor do que realmente são. Aí eles conseguiram achar 26 bilhões para eles poderem pegar essas emendas deles. Só que, não, os técnicos do Ministério da Economia falaram, olha, a conta certa tá assim, vocês têm que tirar no mínimo 10 bilhões dessas emendas para os deputados e senadores. Olha, o pessoal do Centrão não quer tirar. Vai tirar 10 bilhões do Centrão? O Bolsonaro enfraquecido quer tirar 10 bilhões do Centrão? Não vai tirar. Para piorar, passaram-se alguns dias e o pessoal do Ministério da Economia disse, olha, a gente fez a conta de novo, não são 10 bilhões não dá. Pelo que a gente vem gastando em 2021, a conta era com os gastos de 2020, os gastos em 2021 aumentaram, a gente vai precisar tirar mais, talvez até quase todos esses 26 bilhões. Olha, aí imagine que o pessoal do Ministério da Economia disse, se você sancionar do jeito que tá, Bolsonaro, a gente tá fora. O Guedes já falou. Ele não falou assim com todas as palavras, mas todo mundo sabe. Se o Bolsonaro sancionar sem vetos o orçamento, o Guedes sai do governo, porque aí é o Bolsonaro dando um murro na cara do Guedes na frente de todo mundo. É uma humilhação pública muito grande. Tudo o que o Guedes é contra é isso. Aí, olha só o que está acontecendo. O governo Bolsonaro vai ter que voltar para o Congresso e tentar convencer o Centrão a tirar esses bilhões. Você acha que o Bolsonaro tem traquejo para isso? Agora eu vou te dar um exemplo. Se fosse o Lula, vamos supor que se fosse o Lula e um ministro qualquer da economia, qualquer ministro hipotético da economia, Lula presidente. Na hora de votar o orçamento, o pessoal do Ministério da Economia do governo Lula diria, opa, peraí, o Lula, tem um problema aqui, estão colocando emenda demais, estão dizendo que os gastos com algumas coisas são pequenos e na verdade não são, e estão liberando emenda demais para o Centrão. Vamos negociar isso agora para que não seja aprovado assim? Aí o Lula ia colocar o time dele para negociar e falar, ó, gente, assim não dá, tá ruim, vamos tirar a verba daqui, colocar aqui, vamos aproveitar e colocar mais na saúde, educação, que foi o que o governo do PT fez, aumentou as verbas de saúde, educação, segurança, transportes, moradia, enfim, do social, aumentou ano após ano, investimentos em infraestrutura e sem tirar do Centrão essas emendas que o Centrão gosta. Todo mundo ganhava, todo mundo saía ganhando. O deputado ia lá na cidade dele, fazia obra, inaugurava escola, tudo mais, tinha a grana. O Lula sabia negociar. Aí ele nem chegaria a ter esse problema. O Bolsonaro só tá com esse problema, que agora é o Centrão contra o Guedes, por quê? Porque o governo Bolsonaro é completamente incapaz, é um governo burro. Eu falo aqui, gente, o Bolsonaro é burro. Ele não consegue dar golpe, não é porque nunca teve clima para golpe, porque o Bolsonaro não soube criar, ele tinha a faca e o queijo na mão quando assumiu em 2019. Ele foi explodindo todas as pontes que ele tinha com todos os setores da sociedade, foi isso que o Bolsonaro fez. Essa semana ele explodiu, ele nem implodiu, ele explodiu qualquer ponte que ele tinha com os militares, com as Forças Armadas. Explodiu, não tem mais ponte ali, criou um muro grandão. Acabou pro Bolsonaro. Aí o que acontece? O Bolsonaro com o Congresso não teve, deixou aprovarem assim. Aí o que acontece? O orçamento de 2021 é uma bomba relógio para o Brasil e para o Bolsonaro, porque ele aprovando assim, o Guedes cai. O Guedes cai e o Guedes já falou, se você aprovar assim, Bolsonaro, é crime de responsabilidade, não pode ser feito. Se ele não aprovar assim, ele vai comprar uma briga muito grande com o Centrão que ele não tem como ganhar. O Centrão vai... Eu já sei o que vai acontecer. Vamos dar spoiler, momento spoiler, nessa série chamada Brasil, que veremos nos próximos episódios. Vamos lá. O Centrão vai cobrar ministérios. Tá bom, Bolsonaro, a gente até diminui aqui, a gente negocia, mas você vai ter que dar pra gente 3 ministérios. Olha, 3, não vai ser um não, são 3. O Ministério do Meio Ambiente... E tem mais 2 que eu citei aqui anteontem, citei quais são os 3 ministérios que o Centrão tá de olho, do turismo e mais um. Só que o Bolsonaro não quer dar esses ministérios, só que ele vai ter que dar porque ele é um governo fraco, o governo Bolsonaro tá fraco, a popularidade do Bolsonaro chegou no nível mais baixo de novo, e aí eu falo, quando você analisa a pesquisa, saiu uma pesquisa do Datapoder mostrando que a rejeição aumentou, chegou a 59%, e a aprovação ao Bolsonaro caiu, chegou a 23%, se eu não me engano, a menor de toda a série. E a rejeição é a maior de toda a série, assim, disparada a maior. Só que não dá para analisar uma pesquisa, você tem que analisar todas. Inclusive nos Estados Unidos, quando eles analisam pesquisa de opinião, seja sobre a aprovação de um governo, ou seja pesquisa sobre próxima eleição, o que eles fazem? Eles pegam todas as pesquisas de todos os institutos
e vão fazendo uma média móvel sobre todas essas pesquisas. Aí você vê o que é tendência. Alguém está subindo, alguém está descendo. Não significa que ele tem exatamente 59% de rejeição. Pode ser 55%, pode ser 65%, depende da pesquisa mais ou menos. Mas você vê a tendência, que a rejeição ao Bolsonaro aumentar em todas as classes sociais. Todas, veja bem. E a aprovação ao Bolsonaro despencar de novo em todas as classes sociais. Inclusive no núcleo duro bolsonarista está caindo a aprovação ao Bolsonaro. Quer dizer, ele está cercado por todos os lados, é um governo fraco politicamente, é um governo fraco em alianças, não tem aliança com nenhum setor da sociedade, com nada, não tem aliança com ninguém, só com os olavistas. E fraco de popularidade. Agora o Centrão tá feliz. Olha, o Arthur Lira deve estar feliz, deve estar vivendo os melhores dias da vida dele. O Arthur Lira nunca deve ter imaginado que era tão fácil. É mais fácil do que tirar doce de um bebê recém-nascido. Recém-nascido não pode comer doce, mas se pudesse, era mais fácil do que isso. Porque, olha, tá fácil pro Arthur Lira pegar o que ele quer do Bolsonaro, e aí quando não sobrar nada, quando o Bolsonaro estiver, olha, eu gosto dessa palavra, esbagaçado, não tiver nenhum bagaço ali, aí eles jogam fora, descartam o Bolsonaro. É isso que tá acontecendo, a gente tá vendo esse processo e eu tô avisando que esse processo vai acontecer faz um bom tempo, hein? E tá acontecendo, a gente vê, pouco a pouco, na política as coisas demoram. Eu queria o impeachment do Bolsonaro para ontem. Demora, e a gente vai vendo aí um governo caindo e o pessoal tava com medo de golpe, hein? Olha o que aconteceu, o Bolsonaro é uma derrota atrás da outra, e agora, depois da entrevista do Lula, o Lula conseguiu rachar o centro político. Se você quiser comentar aí, eu faço um vídeo sobre isso depois. O vídeo de ontem à noite, eu falei muito sobre isso. O Lula tem possibilidade de alianças muito fortes para 2022 para isolar o Bolsonaro completamente em alianças. E o próprio pessoal do Centrão, eu li em várias fontes, todo mundo que está com o Bolsonaro hoje se pergunta, tá, em 2022? Não, 2022 não sei. Por quê? Eles já estão preparando, eles estão botando fogo no barco para pular do barco, eles já têm o bote salva-vida deles. O bote salva-vidas do Centrão tem uma estrela vermelha bem grande, se chama Lula. Eles vão tocar fogo no governo Bolsonaro e pular pro bote do Lula. É isso que vai acontecer, não tenha dúvidas. A não ser que apareça alguém, mas você acha que vai aparecer alguém? Essa terceira via aí, os 5, 6, 100 votos que lançaram o manifesto pela democracia, 6, 100 votos. Hoje, o Dória já falou que se precisar ele conversa com o Lula. O Dória tá louquinho, o Dória só precisa o Lula fazer assim. O Dória vem engatinhando atrás do Lula, assim como foi engatinhando atrás do Bolsonaro em 2018. Esse é o Dória. Esse é o pessoal, é o novo PSDB, o pessoal do Centrão. Quem tem voto, eles vão atrás porque eles querem se eleger. Você acha que o Dória não tem pesquisa mostrando que ele não chega nem no segundo turno para o governo de São Paulo? Ele precisa colar em quem tem voto. Ele precisa, é sobrevivência política dele. Porque senão, se o Dória não ganha reeleição nem para governador em São Paulo, sabe o que acontece com a carreira política dele? Acabou. Depois ele vai para quê? Não vai pra nada. O governador não se reelege, vai demorar muito. O Haddad não se elegeu para prefeito em São Paulo, e aí o PT lançou o Haddad para presidência em 2018, porque não tinha outro nome e o Lula foi preso. Mas, veja bem, o PT tem uma base, o PT tem 3 milhões de filiados praticamente, o PT tem uma base popular muito grande. Então mesmo o Haddad não ganhando, não ganhando em São Paulo, era um movimento diferente, porque era o ano da Lava Jato muito forte, tinha as mentiras do Sérgio Moro, toda a mídia, o antipetismo criado pela Lava Jato e pela Rede Globo estavam fortes, então era um momento à parte na história. Isso só para caso alguém use, mas Thiago, o Haddad não ganhou em São Paulo também, nem foi para o segundo turno, e olha, o Haddad hoje está cotado para ser governador. Mas era um momento à parte. O Dória não está nesse momento à parte. O Dória é o atual governador, ele não tem a mídia contra ele não tem juiz ladrão contra ele, e o Dória não chega nem no segundo turno. Olha como tá a coisa pro Dória. Aí, se depender da gente, quem não chega nem no segundo turno é o Bolsonaro, que a gente não quer nem que tenha segundo turno, a gente quer Lula no primeiro. E olha só, lá em Porto Alegre, ó, carro de som. Bolsonaro foi contra o 13º do Bolsa Família e contra o auxílio emergencial. Enquanto mais de 50 países já estão vacinando sua população, o Brasil ficou para trás. Presidente Bolsonaro, por que tem dinheiro para comprar cloroquina e não tem para vacina? Porque só com Bolsonaro presidente é que a inflação explodiu e não os preços param de subir. Estamos sem vacina, sem auxílio do governo, mas temos inflação e desemprego altíssimos. O presidente Bolsonaro diz que não pode fazer nada para ajudar o povo. Então por que não renuncia? Assista Plantão Brasil no YouTube.
Tá aqui um trecho do carro que rodou lá em Porto Alegre. E para a próxima semana a gente já vai ter spots novos com textos novos. E quem souber editar áudio, souber fazer uma coisa mais bem produzida e quiser conhecer alguém que sabe, embaixo do vídeo deixa o contato que a gente vai contratar. A gente quer contratar gente da esquerda. E quem quiser comprar só de esquerda, no primeiro comentário eu vou deixar o link para o grupo Esquerda Compra de Esquerda. Falou!